Olá de novo, tudo bom, crianças? Aqui de novo, professora Socorro Freire, professora do terceiro ano do Fundamental do Instituto Educacional São José. Hoje nós vamos retomar aqui a nossa aulinha de ciência, isso mesmo. Vamos falar agora, gente, continuação da classificação dos animais. Agora nós vamos falar diretamente com os animais invertebrados e os animais vertebrados. Isso mesmo, vamos lá. Sobre os animais invertebrados, uma curiosidade. Eu já disse para vocês que os animais invertebrados, eles são bem maiores, muitos em quantidades maiores do que os animais vertebrados. Eu não falei para vocês na aula passada? Pois bem, olha gente, milhares, centenas de animais invertebrados, eles estão aí, né, em todos os lugares, em todos, seja na água, no céu, no mar, na terra, no solo, tá por aí. Vamos lá conhecer um pouco desses animais? Olha só, os animais invertebrados aqui na página do livro de vocês. Pega aí o livro de vocês na página 228 de ciências, que nós estamos falando sobre os animais invertebrados, não é isso? Então, os animais invertebrados, gente, como eu já falei na aula passada, que os animais eles não apresentam nem crânio e nem coluna vertebral. Isso. Existem muitos animais invertebrados por aí, como eu falei. Alguns vivem em ambientes aquáticos e outros em ambientes terrestres. A forma do corpo desses animais, eles também vão variar bastante. Então, veja aqui alguns exemplos a seguir desses animais, na página 226. Olha, aranhas, formigas, camarões, elas têm muito pernas. O corpo desses animais possui um esqueleto externo que a gente chama de exoesqueleto. Gente, um cuidado, olha só. Aranha, formiga e camarões, ela tem pernas articuladas. Aranhas, as formigas, os camarões, eles têm muito pernas. O corpo desses animais, ele possui um esqueleto externo chamado exoesqueleto. Olha só, eu falei que o animal invertebrado, ele não possuía esqueleto interno, não possui coluna vertebral. Esse esqueleto que o animal invertebrado tem, ele é externo, ele é fora do corpo, do abdômen, assim, do corpo do animal. Normalmente, eles estão nas patas articuladas desses animais, que no caso é o caso da aranha, da formiga, do camarão, dos camarões, não é? Olha só, a água-viva também, que é outro animal invertebrado, eles são animais que possuem o corpo gelatinoso, né, que a gente chama de mole, gelatinoso, que vive no ambiente marinho. Mas atenção, gente, cuidado, a água-viva, elas podem causar queimadura nas pessoas, principalmente se você está lá no mar e de repente ter uma água-viva ali, vocês têm que ter bastante cuidado, saber logo se tem esse tipo de animal lá. Gente, olha, a estrela do mar também, o ouriço do mar, são encontrados apenas em ambiente marinho, tá? E eles possuem espinhos na superfície do corpo que podem ser observados nos ouriços. Outros animais bastante conhecidos de vocês, que a gente falou em sala de aula, são os animais que nós chamamos as minhocas, por exemplo, né? As minhocas, ela possui o corpo mole, formado por anéis. A maioria das minhocas, ela é terrestre, tá? Elas respiram também pela pele, que a gente até falou no capítulo anterior, no capítulo lá quando a gente estava em sala de aula, quando a gente ainda estava presente, né, na sala de aula, a gente falou sobre a característica do animal, falamos muito da minhoca, que ela tem um corpo mole, que ela respira pela pele, né? Agora vamos lá, e a lesma? A lesma, o polvo, o caracol e a ostra, ela possui um corpo também mole. Porém, o caracol e a ostra, gente, ela possui conchas protegendo o seu corpo. O caracol de jardim é um animal terrestre e o polvo é um animal marinho. Olha só a diferença entre eles. Lá na página 229, nós vamos ter uma atividade para vocês fazerem agora. Vamos lá observar a questão 3, da página 229 do livro de ciências de vocês. Ligue a coluna indicando o que os animais invertebrados de cada conjunto tem em comum. Vocês vão analisar, ver as imagens dele, ver as formas e depois, do lado seguinte
da questão, que é para vocês ligarem, ela vai ter algumas características que vai identificar que animal é esse. Por exemplo, você tem aí, ó, vive em ambiente aquático, aí você vai observar esses animais, os 3 quadros dos animais, certo? E vão analisar quem desses animais vive em ambiente aquático, somente em ambiente aquático. Aí vocês vão fazer vocês vão ligar, tá bom? Vive em ambiente terrestre, aí vocês vão analisar, ver esses animais e ver qual desses animais vive em ambiente terrestre. E também animais que têm concha. Ora, vocês olhem e vê qual é o animal que tem concha aí, né? Então, vocês fazem essa ligação, vai ser bem legal. Olha só, na questão 4, tem aqui uma questão para vocês fazerem o seguinte, ó. Animais invertebrados, eles podem habitar uma grande variedade de lugares, como eu já falei, né? Ser herbívoros também ou carnívoros, entre outras características desse animal. O que é que a gente pede? Você vai escolher um desses animais invertebrados da sua preferência e vai fazer uma pesquisa sobre esse animal. Gente, olha, vocês vão procurar informações sobre a região em que esse animal vive, habita, como ele se alimenta, se serve de alimento para outros animais, se pode ser benéfico ou perigoso para o ser humano e assim por diante. Está aí na questão 4 da página 229, para vocês fazerem essas questões. Isso mesmo, os animais vertebrados, eles apresentam esqueleto com crânio e também coluna vertebral. Eles são classificados, gente, em 5 grupos, os animais vertebrados. Vamos lá na página 230, onde vocês vão ver todos esses grupos que são classificados os animais vertebrados, que eles são classificados em 5 grupos, entre eles o peixe, anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Olha só, o que é que fala aqui do peixe, gente? O peixe, em geral, eles nascem de ovos. Ele tem nadadeiras que utilizam para se locomover na água. A maioria deles tem o corpo coberto por penas. O tubarão, por exemplo, e a tainha são exemplos de peixes, ok? E os anfíbios, gente, olha só, os anfíbios têm a pele nua, fina e úmida, eles nascem de ovos e geralmente no início da vida têm o corpo diferente da forma adulta. Eles vivem dentro da água quando jovem, mas depois depois de adulto, eles podem viver fora da água. O sapo e a perereca são exemplos desses animais anfíbios, ok? E os répteis? Vamos falar aqui um pouco dos répteis. Os répteis, a maioria dos répteis, eles são terrestres e nascem de ovos. Eles podem ter o corpo coberto por escamas e se locomover rastejando, como as serpentes, né, que rastejam, caminham rente ao chão e têm o corpo coberto de escamas, de placas duras às vezes, né? Como o jacaré, que tem placa dura, ou ainda podem nadar e ter o coberto também por carapaças. Gente, e as aves? As aves eu acredito que vocês, às vezes, veem sempre aí pelo céu, alguns pássaros voando, a galinha no quintal da casa do vovô, enfim. As aves, elas nascem de ovos, tá? Eles têm asas e o corpo coberto de penas, o que permite que a maioria elas consigam voar, devido às suas penas, o corpo menor. Agora, você sabe que tem animais que são aves, mas também não voam, né? E a gaivota e o pinguim são exemplos de aves também. Os mamíferos, gente, os mamíferos, ele tem a pele, a maioria dos mamíferos, ele é coberto de pelos, seus filhotes nascem do corpo da fêmea e mamam o leite retirado da mãe, né, produzido da mãe. Existem mamíferos terrestres, como é o caso do cachorro, do morcego, e existem mamíferos aquáticos, que um exemplo mais prático é a baleia, tá? Nós, seres humanos, somos mamíferos, nós nascemos da barriga da mãe, nós nos alimentamos quando filhotes do leite produzido da mãe, é uma das características principais dos animais mamíferos. Olha, vamos lá para a página 231 e responder uma atividade, tá? Ó, na quinta questão, por exemplo, vocês vão escrever, tá? A questão aí,
escrever o nome de um animal que você viu em casa ou em lugares que você visitou, de acordo com a classificação. Você pode relembrar no dia que você foi no sítio, onde você viu alguns animais, ou mesmo no zoológico, ou mesmo em casa, ou vizinho, ou você tem um animal de estimação, né? Um animal da sua preferência, nos filmes, entre outros. Vocês observe as características, né? Peça ajuda aí da mamãe, do papai, para pedir a vocês o nome de algum desses animais que são classificados. Por exemplo, o peixe, né? Vocês vão colocar, dar um exemplo de 3, 4 nomes de peixes. Vocês vão dar exemplos aí de um animal anfíbio, o réptil, a ave, o mamífero. Vocês escrevem aí no livro de vocês, anotando o nome de algum desses animais, tá? E a questão 6, vamos lá, na questão 6, ele vai apresentar aí um quadro para vocês, onde ele vai ter características dos animais observados aqui na imagem e vão estar de acordo com a numeração. Cada característica vai ter uma numeração e você vai observar a imagem e nessa imagem você vai colocar o número da característica. Por exemplo, no primeira imagem, vocês estão vendo aí a TIU, esse é um réptil, né? E vocês vão procurar a característica desse animal, de acordo com o número. Olha, o 1 é pelos, 2 pernas, 3 asas, 4 escamas, 5 pele sem pelo ou escama ou penas, 6 tem pernas, 7 nadadeiras. Então, de acordo com esse número, vocês vão colocar na frente. Aí na frente desse nome, de cada um desses animais, você vai colocar qual numeração representa a característica dele, tá? E não esqueça, coloque também o nome da sua classificação. Qual é que ele pertence? Ele é peixe? Ele é anfíbio? Ele é réptil? Ele é um mamífero? Ele é uma ave? Então você vai colocar também, além da numeração, você vai colocar o nome da classificação desse animal. Além desse TIU, nós vamos ter arambé azul, vamos ter a anta, também tem aí a aruana e também a rã tijolo, ok? Então, criançada, aqui termina a nossa atividade na página 231. Mas antes de terminar por completo, não terminou não. Tem mais uma coisa que eu quero que vocês façam. Vocês vão assistir, vou estar deixando aqui um vídeo para vocês assistirem, para vocês se interarem mais sobre esse assunto. Eu sei que ele é muito grande, mas é um vídeo bem legal, que é do jeito que vocês gostam, tá? Bem animado, que explicando tudo, vocês vão interagir, vão se divertir bastante com esse vídeo e vão aprender também, tá? Então, ficamos por aqui essa aula e mais uma vez eu peço a vocês que fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Tia Socorro manda um beijo para vocês. Tchau!